Os Super Falcons da Nigéria foram coroados campeões da WAFCON 2024. Sinceramente, eu pensei que era o fim, eu pensei que tínhamos feito isso e estávamos indo para casa. E surpreendentemente, quando voltamos para a Nigéria, eu ouvi de que estávamos indo para a Vila Presidencial e estávamos indo encontrar o presidente da República Federal da Nigéria. Emmanuel. Meu nome é Mary, sou nigeriana. Voltei para agradecer ao Deus da SCOAN, ao Deus do homem da sinagoga, o profeta T.B. Joshua, ao Deus de nossa mãe da sinagoga, mamãe Evelyn Joshua. Eu vim agradecer pelo que Deus fez na minha vida, porque é algo que eu nunca pensei, nunca imaginei sequer que poderia acontecer. No ano passado, decidi que queria mudar de emprego. Então, eu deixei o Reino Unido e voltei para a Nigéria, porque queria dar uma pausa no trabalho e também queria algo diferente para mim. Então, ao voltar para a Nigéria, decidi fazer uma pausa por um tempo. E depois dessa pausa, decidi que precisava fazer algo comigo mesma e ficar ocupada. Por profissão, eu sou jornalista esportivo. Então, basicamente, pensei comigo mesma o que eu poderia fazer. Comecei a pensar nisso. Então, alguém entrou em contato comigo e me disse que havia uma vaga na Seleção Nacional de Futebol Feminino da Nigéria. Estávamos falando sobre os Super Falcons da Nigéria. Então, entrei em contato e enviei meu currículo. Isso aconteceu em algum momento, como no início de março, mas surpreendentemente não recebi nenhuma resposta por muito tempo. E continuei orando sobre isso de novo, e de novo, e de novo. Eu ia à igreja, e durante a oração em massa eu orava. No pedido de oração eu escrevia que queria esse trabalho. E uma vez, outra vez eu fazia de novo, de novo. Então, durante todo o abril, eu estava fazendo isso e não ouvi nada. Então, na minha mente era já início de maio, eu pensei, ok, talvez esse trabalho não vai acontecer, precisava fazer outra coisa. Em junho, eu estava em casa. Então recebi uma ligação do que era o Abuja, e eles disseram, olá, é a Mary? Sim, sou eu. Então estamos te ligando da Federação Nigeriana de Futebol. Você foi nomeada gerente de mídia para os Super Falcons da Nigéria. Eu fiquei muito surpresa, eu consegui o emprego. Fui para a Montanha da Oração, orei o dia inteiro na Montanha da Oração, e algumas das coisas que eu orei a Deus era sobre o fato de que eu queria ir com a equipe para onde seria o torneio. E depois, ao chegar lá, ter certeza que ganharíamos, traríamos o troféu de volta para a Nigéria em primeiro lugar. E além disso, também orei para que tivéssemos um campeonato sem muito calor lá fora, para que fosse ótimo, sem ferimentos, e também para que todos fiquem bem. Também porque eu ia conhecer os jogadores pela primeira vez, eu estava orando para que todos fossem aceitadores, acolhedores, calorosos, convidativos. E essas são as coisas que eu orei antes de deixar a Nigéria. Eu cheguei ao país anfitrião, conheci o time e tudo foi muito bem. Tão incrível, tão gentil e tão bonito. E continuamos nos preparando para o torneio. Então, o torneio começou corretamente e eu me lembro que uma das coisas que eu disse a Deus, como antes de sair, eu disse, Deus, o profeta T.B. Joshua, Deus da mamãe Evelyn Joshua, eu não quero voltar e fazer entrevistas ou comunicados de imprensa e dizer, essa é a razão pela qual a equipe da Nigéria perdeu nesse torneio. Eu tive muito essa oração, orei de novo, de novo, de novo e começamos o torneio. Tivemos o primeiro jogo contra a Tunísia, ganhamos e foi muito bom. Então tivemos o segundo jogo contra a Botsuana, se não me engano, e o jogo foi muito bom também, nós também ganhamos. Então tivemos o terceiro jogo, que foi o jogo que realmente acabou sendo muito arriscado. Todo mundo ficou surpreso como foi. E embora a gente conseguisse a qualificação para a próxima rodada, houve muitas dúvidas, é claro, na mídia em geral sobre quão boa era a equipe da Nigéria nesse campeonato. Eu tive que fazer muitas entrevistas para contato e que convencer as pessoas de que estamos bem, de que está tudo bem, somos ótimos, porque basicamente nas quartas de final tínhamos que jogar contra a Zâmbia. E literalmente a Zâmbia foi um dos favoritos para vencer esse campeonato. Então, entrando no jogo contra a Zâmbia, eu lembro de 2 ou 3 dias antes do jogo, eu estava falando com alguém e a pessoa olhou para mim e disse, vocês são os fracassados desse torneio, né? Eu disse a mim mesma,
Isso está errado, isso está muito errado. Mas Deus tem uma maneira de resolver essas coisas, trazer sorte a quem tem azar. Lembre-se de Davi e Golias, a pessoa riu sobre isso. Eu continuei lembrando que, na maioria das vezes, a maioria dos dias que íamos ao jogo contra a Zâmbia, eu acordava no meio da noite e orava. Eu orava muito com a minha pulseira da fé e ministrava a água da unção. Orava e orava várias vezes. Pouco antes de sairmos do hotel, eu decidi chamar a linha de oração. Eu liguei para a linha de oração, então oramos juntos. Eu era um ponto de contato para a equipe que me deu todas as palavras de encorajamento que eu precisava. Depois disso, fomos para o estádio jogar. E no final do dia, como muitas pessoas sabem, ganhamos esse jogo por 5-0. Foi surpreendente, ninguém esperava isso. O próximo jogo tinha que ser contra os campeões, as pessoas que literalmente estavam segurando o título. Então realmente foi uma grande coisa. Estávamos falando da África do Sul. Entrando no jogo contra a África do Sul, eu estava muito confiante. Claro, mais uma vez, como de costume, eu chamei a linha de oração antes de entrar no quarto de hotel. Antes de ir ao estádio, eu chamei a linha de oração como um ponto de concerto para orarmos juntos. E no momento em que chegamos no estádio, eu ainda estava me sentindo muito confiante. Chamei algumas pessoas e oramos juntos. E entramos no jogo, o primeiro jogo foi ótimo, o primeiro tempo foi excelente, nós marcamos gol, então houve um equalizador. E no final do segundo tempo, eu me lembro de olhar para o relógio do estádio, eu vi um cronômetro, e eu vi algo como 80. Eu disse a mim mesma, eu disse, Deus do TB Joshua, eu pedi uma coisa na montanha de oração quando eu fui aí outro dia, e eu disse, nesse torneio eu não quero ir para os acréscimos nem decidir em pênaltis. Tudo o que vamos fazer, quero que façamos no tempo regular. Então, mais uma vez, eu peguei a minha pulseira da fé na minha mão e eu lembro de estar lá, segurando essa pulseira, exatamente lá, quando estava todo mundo sentado no estádio, eu estava segurando minha pulseira, orando, 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 orando. E houve uma oração específica que eu sempre fiz. Sempre orei para que, quando entrássemos em campo, que a grama deveria trabalhar conosco, cooperar conosco. As bolas deveriam cooperar conosco. O juiz, tudo lá deveria cooperar conosco. E foi muito interessante, eu sei que muitas pessoas viram isso. No minuto 93, acabamos de ver a bola que tinha uma mente própria. Todo o caminho foi como 32 metros adiante, foi direto pro gol. Porque eu me lembro, eu nem sabia quem marcou. Eu só gritei de alegria e todo mundo correu e foi como... Muito depois do jogo, eu estava... Quem marcou esse gol de novo, por favor? Porque eu não tinha ideia de quem marcou de tão longe. Foi assim que chegamos às finais da competição. E foi tão bom. Agora, indo para a final, porque estávamos jogando contra a nação anfitriã, foi bastante interessante porque muitas pessoas tinham tantas coisas a dizer sobre isso. Ao contrário da minha prática habitual, eu estava tão assustada dessa vez que eu não liguei para a linha de oração enquanto estava no hotel. Eu esqueci literalmente de ligar para a linha de oração, porque todo mundo estava dizendo, as ligações que eu estava recebendo era tipo, olha, vocês vão conseguir, vai, faz o que você tem que fazer. Nós sabemos que você não vai vencer, então tudo bem, não ganha agora, vai ficar tudo bem. Você está jogando contra o time da casa, tá tudo bem, mas eu me lembro como Deus sempre dizia, Deus, o profeta TB Joshua, Deus, a mamãe Evelyn Joshua, Deus, a sinagoga, você me prometeu que iríamos voltar aqui com esse título. No dia da final, eu me lembro, eu não consegui dormir a noite toda. Eu realmente não conseguia dormir. Eu estava acordada a noite toda, cantando, orando, dizendo a Deus que, Deus, você fez isso na minha vida. E eu creio que você não é um Deus que deixa seu trabalho pela metade. Você vai até o fim, com certeza. E quando nos aproximamos do estádio, o medo começou a triplicar, como tudo o que eu temia antes, porque eu estava vendo muitas cores vermelhas e estava tudo apenas dizendo, você não está em casa. E antes de começarmos, a gente foi até o gramado para sentir, né, como é que estava o gramado, mas assim que eu entrei, eu vi esses barulhos enormes no estádio e eu estava tão assustada. Eu me lembro de que quando eu estava andando, enquanto todo mundo ia ao vestiário, eu não fiz isso naquele momento. Então eu me lembrei de que não tinha ligado na oração até agora. Então eu saí, chamei a linha da oração, então eu disse à pessoa do outro lado, eu disse à pessoa que eu estava realmente com medo. A pessoa do outro lado, na linha de oração, disse que eu deveria colocar as minhas mãos no peito, então devemos orar juntos. E fizemos isso. Voltei para o estádio e começou o jogo. Para a maioria das pessoas que viram o jogo, perdemos 2 gols no primeiro tempo. Eu me lembro de ter um monte de mensagem de pessoas, como no meio do tempo, me dizendo que
acabou, não vai ter chance. E eu não acreditava nisso. Segunda metade daquele jogo, eu já me lembro de estar lá. Tirei a minha pulseira, fiquei de pé durante os próximos 45 minutos orando com a minha pulseira. E como Deus quis, no minuto 61, tivemos um pênalti. No minuto 77, tivemos um impedimento. E no minuto 88, Deus acabou de concluir sua obra e marcamos finalmente. E literalmente, os Super Falcons da Nigéria foram coroados campeões da WAFCON 2024. E foi muito bom. Sinceramente, eu pensei que era o fim, eu pensei que tínhamos feito isso e estávamos indo para casa. E surpreendentemente, quando voltamos para a Nigéria, eu ouvi de que estávamos indo para a Vila Presidencial e estávamos indo encontrar o presidente da República Federal da Nigéria. E chegando lá, tive que encontrar o presidente e apertei a mão com o presidente da República Federal da Nigéria, o que estava muito além da minha imaginação. E eu só quero agradecer a Deus Todo-Poderoso da SCOAN. Quero agradecer ao Deus do homem da sinagoga. Quero agradecer ao Deus da nossa mamãe, a mamãe Evelyn Joshua, porque ele nunca falhou comigo, porque eu o chamei em nome da minha equipe. E eu disse, sua filha está aqui. E ele ficou conosco, foi à nossa frente e criou o caminho. E eu realmente gostaria de dedicar essa medalha aqui, de vencedor, ao Senhor. Gostaria de dedicá-lo ao nosso pai, ao homem da sinagoga, o profeta Tibi Joshua. Gostaria também de dedicar essa medalha à nossa mamãe, a mulher da sinagoga, mamãe Evelyn Joshua. E eu gostaria de dizer muito obrigada por ouvir ao chamado de Deus, porque você tinha ouvido ao chamado de Deus. Hoje estamos de pé e temos todas essas promessas e desfrutamos de todas essas bênçãos. Muito obrigada. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Essa era eu na Vila Presidencial, onde tivemos um evento de Estado com o presidente da República Federal da Nigéria. Esse é meu crachá, minha credencial durante todo o torneio. Aqui sou eu depois do jogo, pareço um pouco cansada com a minha medalha. Só, sabe, tirando algumas fotos para comemorar o momento. Essa sou eu com o troféu da WAFCON e também com a minha medalha. E essa sou eu com o governador do estado de Honduras, porque ele também acolheu os indígenas do estado de Honduras, que por sinal também sou uma delas. E depois do campeonato, eu também estou aqui com o presidente da República Federal da Nigéria, a primeira-dama da República Federal da Nigéria e a capitã da nossa equipe. Quando chegamos à Vila Presidencial, o presidente da República Federal da Nigéria concedeu a todos nós, na equipe, um prêmio nacional. Atualmente, eu sou oficial da Ordem do Níger, OON. E eu estou tão orgulhosa e também tão grata a Deus por essa honra que Ele me deu. Falando sobre meu conselho para todos, acho que meu primeiro conselho seria aos pais que me ouvem agora. Quando seus filhos tiverem paixão, por favor, apoiem eles. Porque eu tinha uma paixão por escrever. Apesar do fato de ter sido especialista em ciências durante toda a minha vida, decidi que queria fazer jornalismo. E meus pais me apoiaram, então muito obrigado aos meus pais. Eles estão bem ali na congregação. Obrigado, pai, obrigado, mãe, por me ajudarem, me apoiarem, me deixar seguir minha paixão, que me levou até aqui. E também eu diria que meu outro conselho para todos é esse. Nunca desista. Nunca duvide do poder do Deus Altíssimo. Porque uma vez que Ele diz, Ele definitivamente fará. Y acabamos de escuchar el maravilloso testimonio de Mary, que viene de Nigeria a dar un testimonio de victoria internacional. Ella estaba apoyando un equipo de fútbol de mujeres, pero la cosa estaba realmente estancada para su vida y para el equipo. Hasta que empezó a llamar a la línea de oración de la SCOAN, finalmente vino y recibió ese toque divino en la línea de oración. Ha habido un progreso, un antes y un después. El equipo ha ido de victoria en victoria y él nos muestra la medalla que viene y ofrece en memoria del profeta Tibi Joshua y de la pastora Evelyn Joshua por este gran avance. Aconseja que cualquiera que sea la pasión de los hijos padres, acompáñenle, porque en el nombre de Jesús hay victoria. Vemos en pantalla todos los momentos en los que ella ha sido reconocida con su equipo, con figuras presidenciales de alto standing de aquí, de Nigeria y del gobierno. Damos toda la gloria a Dios por la vida de Mary y su hermoso testimonio.
Les spectateurs du monde entier, ceci est l'extraordinaire et puissant témoignage de Marie. Elle dit que voilà, sa vie était stagnante, sa carrière était stagnante, mais Dieu a utilisé le moyen d'Emmanuel TV, l'eau d'onction, la montagne de prière de la synagogue église de toutes les nations pour apporter la restauration et la percée dans sa vie. C'est là qu'elle a pu rejoindre l'équipe de foot féminine. Elle dit que voilà, à travers l'eau d'onction, elle priait constamment pour son équipe au nom de Jésus-Christ. Ils ont eu une victoire extraordinaire, ils ont même gagné la finale. Elle est ici aujourd'hui et elle tient le médaille à la gloire de Dieu. Elle rend toute la gloire à Dieu. Elle vous encourage tous de croire en Dieu et encourage les parents de toujours soutenir vos enfants. Téléspectateurs du monde entier, rendons gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage.